Boa noite, estimados vizinhos, como estão vocês? Começa agora o segundo episódio da campanha Você Não Está Sozinho, em prol aí da discussão, né, sobre a depressão, o estresse e, claro, a prevenção ao suicídio. É uma campanha aí do Setembro Amarelo que a gente espera, né, que dure além do Setembro Amarelo, que nós estamos conversando com profissionais da área da saúde. Hoje nós vamos conversar com a psicóloga doutora Silvana, que vai falar um pouco aí com a gente sobre mitos e verdades, sobre o que é saúde mental, por que dessa data aí, né, do Setembro Amarelo, a diferença de um psicólogo e de um psiquiatra. Então, fique aqui com a gente. Se você perdeu o primeiro episódio dessa série, que foi com o Dr. Franklin, você consegue encontrar lá no nosso canal no YouTube. Clica no link da bio aqui do Instagram e aí lá você encontra uma playlist que tá lá certinho o primeiro episódio, então, da nossa campanha Você Não Está Sozinho. Vou chamar aqui então a doutora Silvana para poder conversar com a gente. Para a gente poder entrar e começar aí esse segundo episódio. Sejam todos bem-vindos. Fiquem com a gente aqui no Turma CH. Passe uma quinta-feira diferente, ouvindo um assunto que é interessante. Mandem suas dúvidas, sugestões, reclamações, para a gente poder seguir esse bate-papo juntos. Deixa eu arrumar aqui a câmera também. Sejam todos bem-vindos. Esse é o segundo episódio da nossa campanha. Doutora Silvana, tá me escutando, me vendo bem? Estou te escutando, mas o que que aconteceu com a minha câmera aqui? Ah, Ah, é. agora sim. Meu probleminha é só quem está atrás aqui, sabe? Desculpa Pro- aí, tá? Problemas técnicos que acontecem a todo momento com a gente, não tem como escapar. Hum. Silvana, primeiro eu quero te agradecer muito por ter aceito esse convite. Quando eu pensei na campanha, de imediato eu pensei no seu nome. Muito obrigado mesmo por estar aí apoiando essa tentativa de projeto. Eu acho que é super válido a gente estar sempre falando, né, sobre um assunto tão importante que é a saúde mental, que agora, né, que as pessoas resolveram falar sobre, mas nem todo mundo às vezes, né, tem um conhecimento correto ou conhecimento específico. Então a gente conversa com alguém que vai conseguir esclarecer alguns pontos com a gente. Você quer se apresentar primeiro? Claro, boa noite, Gabriel. Obrigada. Eu que agradeço imensamente pelo convite, tá? É sempre bom, né? A gente estar falando de algo tão relevante e de algo que atravessa aí ao longo das gerações, ao longo da nossa existência, né? Meu nome é Silvana, para quem não me conhece, sou psicóloga clínica aqui na cidade de Ubá, realizo atendimento online também e presencial, tá? A minha abordagem de trabalho é a terapia cognitivo-comportamental, né? Para quem também não conhece, tiver curiosidade, depois eu teria o maior prazer em explicar, tá certo? E mais uma vez, obrigada, viu, Gabriel? Imagina, eu que agradeço de verdade. Então, primeiro, vamos tentar, assim, entender por que é Setembro Amarelo. Tem um porquê dessa data, desse mês? Ou foi uma escolha qualquer, assim? Não, olha só, não foi por acaso, né, que a OMS instituiu a data, dia 10, né, de setembro, já passou um Uhum. pouquinho aí, né, hoje a gente está no dia 15, mas foi no dia 10, a data mundial de conscientização aí e prevenção também do suicídio, né. Então, Aham. assim, o suicídio é algo que nos atravessa, né, há muitos e muitos séculos aí, né? Ao longo de várias gerações ele já é existente. Só que em 1994 um jovem cometeu suicídio lá nos Estados Unidos, tá? Um jovem de Uhum. 17 anos com o nome de Mike. Ele assim, sempre discreto, ninguém percebeu sinais nenhum, até que ele chegou a cometer o suicídio, né? Aí os amigos, né, ficou todo mundo surpreso, né? Não Aham. tinha ninguém sabia de, né? Ele não tinha apresentado sinais.
Sim. Diante disso, os amigos, né, familiares também, já no velório dele, começaram essa campanha, sabe? Eles Aham. distribuíram laços amarelos e cartõezinhos também, tá? Se precisar, peça ajuda. Esses eram os dizeres, né? Uhum. Começou aí, tá? É, teve uma... Começou com uma pequena repercussão, depois foi aumentando, foi crescendo dentro do país, né, lá nos Estados Unidos, até a OMS reconhecer em 2003, né, a importância aí de dar uma relevância, dar uma visibilidade, digamos assim, ao tema. Em 2003, aí a OMS instituiu aí a data, né, do dia 10 de setembro, como sendo aí a data mundial de conscientização e prevenção ao suicídio, né? E o suicídio, né, apesar de ser um assunto meio recente, né, que a gente discute, né, não era tão discutido, não era tão claro, às vezes parecia algo distante, né, mas assim, em um momento histórico, isso na história, isso já existia, o suicídio sempre existiu e nunca foi falado. Como que foi essa situação do suicídio e quais são as determinantes em comum que existe aí sobre o suicídio? Então, Gabriel, o suicídio é um fenômeno que está presente aí ao longo de toda a história da humanidade, tá? A gente tem falado, né, recentemente que as pessoas têm dado uma importância maior, né, enfim, mas ao longo de toda a existência, a história da humanidade mesmo, tem-se relatos aí, né, a gente, através de estudos, a gente sabe que o suicídio sempre existiu, tá? E em todas as culturas, tá? Aham. Isso não é de uma ou de outra cultura. Todas as culturas, certo? E assim, ele é um comportamento de determinantes multifatoriais, que a gente tem, né, com crenças Uhum. que a gente tem a tendência a julgá-lo, achar que é algo simples, né, visto de uma forma simplista, mas não é, né? Então, assim, ele vem de determinantes multifatoriais, como fatores biológicos, fatores sociais, socioambientais, fatores Uhum. psicológicos, tá certo? Tem várias questões aí que estão por trás, né, do ato do suicídio, né? O suicídio, na verdade, é um desfecho, não é? De várias Aham. questões que foram atravessando esse sujeito, né? Então, desse sentido aí, tá? A É, gente não e deve tratá-lo como algo simplista. aham. Existem muitos tabus, né, em volta do suicídio, até pela própria discussão do suicídio. Em que momento o tabu ele chega a ser algo assim de um preconceito de poder atrapalhar, de poder não compreender o que está acontecendo, igual o caso desse rapaz que deu origem à campanha, né? Ele não dava sinais, né? E às vezes tem pessoas que dão sinais, mas a gente não consegue captar também. Então, assim, até que ponto os tabus que existem, eles podem atrapalhar também para você conseguir detectar quando a pessoa precisa de uma ajuda e às vezes não pede. Como que o tabu funciona na questão da prevenção do suicídio? Então, o tabu, na verdade, é o que você falou, né? Ele é um empecilho no sentido de a pessoa procurar um apoio adequado, né? Porque a pessoa às vezes pode se sentir envergonhada, né? Aham, Por diversas questões também que estão aí por trás, pelo estigma, não é? Da pessoa, aham, por medo, por vergonha, né? A pessoa às vezes acaba não procurando o atendimento adequado, enfim, um apoio especializado, tá? O tabu, ele atrapalha nesse sentido, né? E o que a gente pode fazer para que esses tabus, né, não se perpetuem? Não é? Através da conscientização, né, Gabriel? aham. A gente precisa entender quais são os determinantes, o que está por trás, não é? Já que esses tabus também tem vários, são multifatoriais, tem vários fatores também que envolvem
aí a questão desses tabus, né? Questões Aham. sociais também, questões de, às vezes até de cunho religioso, né? Uhum. Estão aí, Sim, sim. envolvem, tá? Atrapalha neste sentido, E tem tá? alguma forma da gente conseguir detectar quem às vezes tá tendo esses pensamentos suicidas, necessita de uma ajuda, mas não consegue pedir? Tem como saber, como detectar, ou por algum jeito, ou por alguma forma, ou algo que está falando, ou algo que está fazendo, ou deixando de fazer? Tem alguns sinais que existem comuns dessas pessoas que estão passando por essas dificuldades, por esses pensamentos? Então, a primeira questão, né, que a gente precisa aprender a observar, né, é a mudança de comportamento, tá, Gabriela? Às vezes a pessoa começa, ela não era tão retraída, ela começa a ficar mais retraída, né? É, enfim, a pessoa às vezes tem algumas falas de morte, de que a vida não tem sentido, não é? Se a pessoa não tinha esse hábito, ela passou a ter, né? Ficou muito retraída, começou a ter essas falas, né? De desesperança, tá? Acho que o ponto é esse. Níveis de desesperança, tá? Só conhecendo mesmo aí os familiares, né? É. A gente vai saber que essa pessoa mudou de comportamento, né? E quando a gente Então, a questão, observa, como que a gente pode oferecer ajuda de uma forma correta, sem assustar também, né, a pessoa e conseguindo abordar? Tem alguma melhor forma de poder abordar essa pessoa? olha, a gente deve evitar ao máximo o julgamento, né, Gabriel? A Aham, pessoa, né, por isso que a gente tem que conhecer, e daí a é. importância do diálogo, né, da conversa, da aproximação, não é? O caminho é este, tá? E sempre que a gente Se a fala sobre esse pessoa... assunto. Não, Oi? pode terminar. Não, pode terminar, Silvana. Né? Se a pessoa, se ela não fosse sentir julgada, não é? Então, acho que ela vai ter uma possibilidade maior dela se abrir, né? Agora, se a gente já vai com 4, 5 pedras na mão para falar com essa pessoa, ela só vai, né, se retrair, né? É. Inclusive, né, tem algumas falas aí que a gente deve evitar, né? Mas a pessoa sabe quando a gente está ali de fato, né? Está ali presente, de fato, com um olhar não julgador, né? De não julgamento, digamos assim. Não é? Acho que o ponto é este, tá? A E, pessoa se sentir o quanto menos julgada possível. tem uma palavra-chave que sempre, né, entra nesse assunto, que é saúde mental. Muito se discute, mas muitas vezes as pessoas nem sabem muito bem. O que seria a saúde mental? É importante isso que você está falando aí, né? Essa pergunta. Então, Gabriel, muito se fala, saúde mental isso, saúde mental aquilo, mas o que vem a ser saúde mental? Né? O que a OMS, ou seja, a Organização Mundial da Saúde, traz? A Organização Mundial da Saúde traz que saúde mental é quando o sujeito, vou colocar assim de uma forma mais Aham, tranquila, né? É quando o sujeito, uh, ele, ele tem um estado ali de equilíbrio, digamos assim, né? Apesar das tensões ali do dia a dia, porque a gente vai ter, né, Gabriel? Tem como. uhum, A gente vai passar, às vezes, por algum estresse, algum pouquinho de ansiedade, né? Ou uma própria tristeza, né? Que tem aham, diferença como da questão da depressão, do transtorno depressivo maior, por exemplo, né? Tem diferença. Então, assim, apesar dessas questões aí no dia a dia, né? A pessoa consegue lidar com as questões, tá? Ela passa por aquilo, mas ela é produtiva, tá? Ela consegue trabalhar, uhum, ela consegue estudar, enfim, dar conta das tarefas que ela tem, né? E não só para ela, né? Ela consegue ser produtiva também aí para a comunidade, tá? uhum. Então, é nesse sentido, tá? A OMS traz, e saúde mental é isso, tá? E não tem como a gente ter uma saúde completa, né? Se a gente não tem saúde mental.
a OMS também traz isso, tá? E sobre transtornos mentais, o que a gente pode deixar esclarecer para a gente poder conversar sobre? O que que vem a ser? Isso. Já que a gente falou de saúde mental, o que vem a ser transtorno, né? Então, transtornos mentais são alterações, né, que a gente tem aí no Aham. nosso cotidiano, né, vai afetar a qualidade de vida, a pessoa passa a não dar conta do que ela, né, das coisas que ela dava conta antes, tá? Então, Uhum. vão ser alterações, né? O que a gente vai verificar nos transtornos mentais? Alterações, é, perdas, né, seja aí no âmbito social, cognitivo, tá? A gente Uhum. vai ter alterações aí, tá? Significativas de forma a impedir aí a pessoa até de ter uma vida com qualidade, tá? Isso é o transtorno mental. Uma pergunta que me fizeram tem um tempo. Eu não lembro se eu fiz pro último psicólogo na live ou se eu fiz fora da live, mas foi o seguinte: a depressão, ela pode ser genética ou não? É um fator que não é genético. Também, tá? Ela Ah, sim. também tem a questão do suicídio, a Uhum. depressão pode ter né, Uhum. questões genéticas envolvidas, tá? Ela também é multifatorial, tá? A gente não está falando Aham. só de tristeza, tá? É Aham. importante também a gente estar diferenciando aí episódios Sim. de tristeza É. para Até depressão. porque a tristeza e a ansiedade é comum para todo mundo viver, né? Todo mundo tem momentos de tristeza, tem momentos de ansiedade, mas tem um ponto, né, que já chega, né, a ser a depressão de fato, né? A pessoa às vezes não consegue mais se levantar da cama ou tomar um banho. Tem algumas características, por exemplo, que a gente pode notar de pessoas que convivem na mesma casa, ou amigos muito próximos, ou com que a gente tem um relacionamento, por exemplo. Seria essas coisas, tipo, se a pessoa às vezes não tem interesse mais em tomar um banho, ou fazer algo que gosta, ou assistir, isso podem ser características que a gente pode estar notando também. Da depressão, por exemplo, Isso. tá? Então, assim, de um modo geral, né, gente, só para fechar essa questão de tristeza e depressão, é o seguinte, o que a gente vai observar como sendo tristeza e como sendo depressão? Na tristeza, a durabilidade vai ser menor, tá? E não vai gerar prejuízo, tá? Na vida da pessoa. A pessoa vai conseguir lidar com as outras questões, embora esteja triste, passando por um momento de tristeza. Já na depressão, não. A pessoa vai ter mudança aí de comportamentos, né? Por um período maior, tá? A gente tem aí os critérios para estar fechando o diagnóstico, a gente não pode já taxar, não é? Então, tem o tempo certo que a pessoa está passando, às vezes, por um luto, né? Tem isso também, né? Aham. E a depressão ela está sempre relacionada a algum fato? Ou a pessoa pode ter a depressão, assim, às vezes sem um motivo específico? Ela sente aquela tristeza que se prolonga? Ou ela está sempre relacionada a um luto, ou uma perda, ou ao desemprego, ou um relacionamento? Ou não? Ela pode vir sem nenhum motivo. A pessoa está naquele período longo de tristeza sem saber o motivo. Isso é possível ou não? Sim, porque tem, inclusive, fatores hormonais que podem estar interferindo aí, né, Gabriel? Então, assim, tem toda essa. Ela é multifatorial. Então, assim, às vezes não tem motivos ali no dia a dia da pessoa, mas ali a questão hormonal dela, às vezes, por exemplo, precisa ser investigada, pode interferir também na questão dos transtornos, tá? Então, todo esse cuidado a gente precisa ter aí quando a gente está atendendo, né, o paciente, a gente faz uma investigação mais profunda, ter esse cuidado mesmo, tá? E essa discussão também, ela tomou, acho que muito mais, maior conta aqui no nosso país depois da pandemia, né? Eu acho que a pandemia a gente começou a ficar
muito em casa, começou a trombar de fato com quem a gente mora, né? Às vezes a gente não tinha tanto isso, que a gente vai para o trabalho, vai para a faculdade, faz uma coisa, faz outra. E aí, acho que aumentou essa discussão de fato, né, sobre a depressão, sobre a prevenção ao suicídio. Agora, né, as empresas, né, acho que a partir da pandemia mesmo, começaram a falar sobre várias empresas que às vezes não tem nada a ver, né? Às vezes uma fábrica de móveis fala sobre a prevenção ao suicídio. Então, assim, eu queria perguntar como que a pandemia afetou as pessoas na questão da depressão e da prevenção ao suicídio, e também como que a pandemia, se é que ela mudou, os olhares também das pessoas, ou das empresas, ou da sociedade sobre também esses temas. Então, assim, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, não é? Então, assim, incertezas a todo tempo. Incertezas, medo, medo de contrair doença, medo de perder o ente, medo de perder o emprego, não é? Medo, né? Então, assim, já no primeiro ano aí de pandemia, em 2020 mesmo, né? Uhum. Já, já, já teve estudos, né? Já no final do ano, né? Constatando isso, tá? E do aumento aí do nível dos transtornos, como a depressão, por exemplo, tá? Níveis altíssimos aí de ansiedade, né? Inclusive nos profissionais de saúde, né? Porque eles também, né? Sem estar preparados, né? Totalmente preparados, né? Já estavam ali na linha de frente, né? Então, assim, enfim, afetou dessa forma, tá? E você acha que as pessoas, visualizando aquilo melhor, você acha que o preconceito com quem sofre de estresse, depressão, ou de quem tem pensamentos suicidas, você acha que melhorou? Você acredita que o preconceito diminuiu em relação a essas pessoas? Ou esse tabu, ele ainda continua muito grave no nosso país? Olha, Gabriel, melhorou um pouco? Melhorou, porque as pessoas, mesmo que discretamente, a gente tem visto, né, tem falado mais sobre essas questões, mas é um tabu e está arraigado, né? Então, assim, a gente não muda de uma hora para Aham. outra, não é? Então, É. é preciso que a gente continue caminhando, falando sobre, trabalhando a questão da conscientização, tá? Tabu não vai sumir assim de uma hora para outra, né? Então, é importante a gente estar sempre orientando, né, falando a respeito, para que a gente consiga, né, enfim, melhorar essa questão aí um pouco mais, né? E aí, no caso, por exemplo, se eu consigo detectar sinais que um amigo meu precisa de uma ajuda, de uma ajuda profissional. Eu queria perguntar, qual que é o papel do psicólogo com esse trabalho da prevenção ao suicídio, da depressão, do estresse, da saúde mental? Como que o psicólogo consegue trabalhar em cima disso? E também como que eu faço para poder incentivar um amigo a buscar por essa ajuda? Como que é o trabalho do psicólogo? Vamos começar assim, né? Como que é Vamos o começar trabalho assim. do psicólogo na questão dos transtornos? É isso? Aham, isso. Então, assim, o que que a gente percebe de um modo geral nos transtornos? Uma visão rígida, né, de vida, a pessoa às vezes não vê perspectivas, ela não vê Uhum, possibilidades, certo? Então, assim, em relação aos transtornos, né, de um modo geral, a gente percebe isso. Inflexibilidade cognitiva, tá? Então, assim, o que que um trabalho psicoterapêutico, né, por exemplo, vai aham, ajudar essa pessoa? Por exemplo, a pessoa vai passar a ver possibilidades, digamos assim, tá? Formas diferentes de ver uma mesma, às vezes, uma realidade, digamos assim, aham. tá? Pra gente, para abordagem que eu trabalho, por exemplo, não é a questão em si que gera o transtorno, mas a forma como que a pessoa está olhando para a questão, certo? Não é o evento, o Uhum. acontecimento, né? O que aconteceu.
mas a forma como que a pessoa está interpretando, como ela está lidando com a questão, tá? E o psicólogo vai ajudar bastante aí nessa questão, tá? Aham. Transtorno, digamos assim. Essa rigidez, no sentido de ver a vida, de olhar para si, de lidar consigo mesmo, com as próprias questões, de lidar com o outro, é que vai gerar o transtorno, né? Então, Aham. o trabalho do psicólogo atua nesse sentido, tá? E além, né, dessa dificuldade também da gente conseguir incentivar alguém a buscar uma ajuda psicóloga, a gente vê também, às vezes, dificuldade para as pessoas encontrarem também essa ajuda de forma mais acessível, né? Já que nem todo mundo tem condição ou mora em algum local que tem condições. Como que a saúde pública no nosso país vê essa questão do psicólogo, do psiquiatra? Então, Gabriel, o que que a gente precisa, né, para que as pessoas tenham um acesso de qualidade, né? Porque o SUS, ele foi criado não só para a questão aí de tratar uma doença, Uhum. tá? Mas também no sentido de promover a saúde, né, de ajudar a pessoa a ter qualidade de vida, enfim, na promoção, na prevenção, mas também na questão do tratamento, né? O SUS é perfeito, né? Desde que ele esteja fortalecido, né? Aham. Então, assim, o SUS já faz um bom trabalho, né? Mas a gente ainda precisa, né, de uma atenção maior nesse sentido para que as pessoas tenham mais acesso, né? Ainda não está no nível que a gente deseja, né? Para que as pessoas tenham aí o acesso, né, à Quem está saúde. assistindo a gente, por exemplo, e está buscando por uma ajuda de um profissional, como é que ele faz? Se ele chegar num posto de saúde ou no hospital público, se ele for assim, ele consegue o encaminhamento ou consegue, quando ele Sim, consegue essa ele está ajuda? nesses postos, né, de saúde do Aham, bairro, né, tem os procedimentos lá, né, a serem aham. adotados, né, Igual e no caso da nossa encaminham. cidade, também tem a clínica escola também, né? Igual tem aqui na nossa cidade, o Bar. Sim, Para quem não sabe, eu e o Silvano, nós dividimos a mesma cidade. E aí, né, tem são estudantes que estão formando, né? Estão quase concluindo, né, a sua graduação. Existe um certo preconceito também, né, às vezes, das pessoas com quem ainda não está formado 100%. Mas eu acredito que todos são éticos, né? Não tem esse problema, não tem com o que se preocupar, né? não, imagina, né, até pelo contrário, que a gente é acompanhado, digamos assim. A gente não está ali. É lógico, né? A gente está se formando. A gente já tem um conhecimento, né? Lógico, né? Mas a gente tem ali o acompanhamento, né? De responsáveis, digamos assim. A Aham. gente não está ali sozinho, né? Digamos assim. Né? A E gente aí, pode ficar tranquilo, despreocupado, que o trabalho é sim de qualidade, é um trabalho sério, tá? Um trabalho ético, tá? As pessoas podem procurar sim, tá? então vocês que estão nos assistindo, procurando por busca profissional, às vezes não sabe como ou não tem condição no momento de estar pagando por um psicólogo, procure o posto de saúde ou um hospital mais próximo, ou também as clínicas escolas que ficam aí, às vezes, dentro mesmo da faculdade, né, ou busquem saber como que funciona direitinho. E saúde mental, né, sempre envolve aí mitos e verdades. Eu queria perguntar se existem alguns mais clássicos ou alguns que você mais escuta falar ou que são mais recorrentes. Olha, tem, Gabriel. Temos que são bem assim, recorrentes mesmo, né, como você falou. Quem ameaça não faz, por exemplo, né? Aham, É né? mito, é mito, né? Normalmente, as pessoas, lógico que também não é regra, tá? A gente precisa, se a pessoa está falando sobre suicídio ou uma coisa nesse sentido, a gente deve levar a sério, tá? Leve a sério o que essa pessoa está falando, acolha,
né? Procure entender, né? Até tem, eu estou me lembrando aqui de uma fala bem bacana, que é: você escuta para responder, ou para compreender, né? Então, escuta, não é? Aham, Se alguém deseja se matar, não há nada que possa ser feito. É também é um mito, tá? aham. Pode ser feito sim, e a maioria dos suicídios, inclusive, poderiam ter sido evitados, podem ser evitados, desde que a gente tenha aí conhecimento, desde que a gente tenha aí manejo, né, adequado, correto, tá? A gente pode prevenir, sim. A maioria dos suicídios podem ser prevenidos, tá? E é necessário mesmo que nós, né, possamos vencer esse tabu, esse preconceito, porque é muito comum isso mesmo, né? Às vezes a pessoa desiste do outro, né? Ou, às vezes um colega de trabalho que tá vendo que ele tá diferente, mas não pode ser feito, ou não tem o que fazer, não tem o que falar. E calma lá, não é assim também, né? E também acontece aquela situação da pessoa que percebe, mas também não tem o tato, né? Ou quer falar que é uma frescura, ou simplesmente quer falar que é falta de buscar uma religião. Só que as coisas não são tão fáceis assim, né? Às vezes tem mesmo uma pessoa que é muito religiosa, ela pode passar também por um quadro de depressão. Claro, claro, E claro. muitas vezes o que falta mesmo é esse apoio. Sim, apoio, né? Conscientização, apoio ali, ouvir, né? Acolher, né? Então, tem uma outra fala também que é bastante recorrente, Aham. que é a questão do... Se a pessoa já pensou em algum momento de se matar, ela vai ser sempre uma pessoa com ideias suicidas. E não, né? Às vezes a pessoa passou ali por um momento um pouco mais Uhum. difícil, né? Mas às vezes ela procurou ajuda, procurou apoio e Uhum. saiu, né, desse momento aí. Não é sempre tal, né? Enfim, a gente não Aham. pode generalizar nada e nem, enfim, né, a gente E- precisa ter esses cuidados também. Então, o suicídio, o pensamento suicida, ele sempre passa na cabeça de uma pessoa que já tem um quadro de depressão, ou então não? Pode acontecer em casos isolados, como você mesma disse. Pode ser então que a pessoa às vezes está passando por um luto, por exemplo, muito grande, e pode ter esse pensamento suicida, ou não. Tem todo um quadro, tem todo um diagnóstico, tem algo maior. Ou o suicídio pode ser sim um quadro pontual e exclusivo de um momento que a pessoa está passando, esse pensamento suicida. Pode ser, né? Tanto Aham, pela questão pontual ali, mas também a questão do transtorno. Às vezes tem várias questões juntas, né? aham. Envolvidas, né? Nessa questão aí, né? Mas pode vir sim. Aí de um momento a pessoa está passando, e Antes da gente finalizar essa live, eu queria que você pudesse dar um recado para quem aí está notando que um amigo precisa de uma ajuda e também para as pessoas que estão nos assistindo e que precisam de ajuda, que precisam de um incentivo para buscar a ajuda de um profissional. Eu acredito que todos nós precisamos da ajuda de um profissional, né? Porque todos nós passamos por problemas, alguns maiores, alguns menores. Às vezes a gente passa por um problema pequeno, mas que na nossa cabeça, né, é imenso. E eu tenho certeza que a ajuda de um profissional qualificado é sempre a melhor solução. Queria então que você fizesse esse convite para quem está aí nos assistindo. olha, se você está passando por um momento de dificuldade, está se sentindo sozinho, tá? Procure ajuda, tá? Você não está sozinho, tá? A gente tem aí, além dos psicólogos, psiquiatras, ah, a questão do laço social também é importante, né, Gabriel? Aham. Fortalecer o laço social é muito importante, tá? Mas se você se vê sem perspectiva, procure ajuda, tá? Você não está sozinho nessa, tá Você me certo? lembrou.
de uma dúvida recorrente que as pessoas sempre têm. Qual é a diferença do psicólogo e do psiquiatra? Ah, é bastante comum mesmo, tá? Nos dias de hoje, em consultório, né, se depara, né, com essa dúvida, né? Aham, Eu, como psicóloga, né, às vezes o paciente chega, você me passa uma medicação aí para eu diminuir essa ansiedade e tal. Aí a gente tem que explicar, né, que apesar de o psiquiatra também ser, ele também vai entender dos transtornos mentais, tá? aham, Psicólogo, os dois, tá? A gente não medica, a gente não, né, não trata com a medicação. A gente vai tratar com a questão da ressignificação aí, do transtorno, tá? uhum, A gente vai entender quais são as dificuldades que essa pessoa está passando, né? Lógico que a gente vai avaliar, né? Cada caso é um caso, a gente vai atuar nesse sentido, tá? O psiquiatra é o médico que aham, vai aí entrar com a medicação, tá? Mas ele também é o profissional indicado para tratar os transtornos, tá? Porque ele é conhecedor aí dos transtornos, inclusive a gente precisa fazer um acompanhamento multidisciplinar, né, que a gente chama, a gente fala aham, assim, um psiquiatra, às vezes nutricionista, dependendo do caso, da questão. Às vezes a gente precisa encaminhar, tá, para que esse paciente tenha, por exemplo, uma qualidade, uma resposta maior e mais rápida aham, ao tratamento, tá? A gente precisa encaminhar ao psiquiatra, tá? E o inverso também às vezes acontece, tá? Eu recebo aham, no consultório, às vezes a pessoa foi direto no psiquiatra, né? O psiquiatra indica e encaminha esse paciente aí para um acompanhamento psicoterapêutico, né? aham. Semanal, por exemplo, né? Já aconteceu e acontece recorrentemente, tá? A gente está acordando aí para despertando, digamos assim, para essa questão, né? Da importância é, não só do psicólogo, né? Psicólogo, lógico, é indispensável na questão do tratamento dos transtornos, mas do psiquiatra às vezes, né? Porque às vezes a gente também tem esse medo, né? Aham. Tá buscando, mas não, é super tranquilo e a gente está aí para agregar, né? Tanto o psicólogo trabalhando junto com o psiquiatra aí, né? Está para agregar aí, qualidade à vida do sujeito. Olha, mais uma vez, eu tenho muito a agradecer de verdade por ter aceitado participar desse projeto, um pouco diferente, né? Uma página que fala de uma série, mas assim, eu recebo muitos comentários das pessoas falando que assistem Chaves e lembram de um momento da vida, ou de um pai que faleceu, ou de um relacionamento que não teve sucesso. E eu falei assim, não, então Setembro Amarelo acho que cabe em qualquer momento, em qualquer lugar. Falar de saúde mental é mais do que importante. Então, assim, muito obrigado mesmo por ter aceito esse convite para fazer aí para poder agregar, né, o seu conhecimento, né, disponibilizar o seu tempo. Então, assim, muito obrigado mesmo, de verdade. E hoje é seu aniversário, te parabenizar novamente, com muita paz, com muita saúde, com muito conhecimento. Isso são coisas que ninguém toma da gente. E Com assim, certeza, Gabriel. te agradecer muito. Você sempre foi uma pessoa assim muito simpática comigo, né? A gente sempre trombando ali pelos corredores do fórum ali. Então assim, isso é muito bom. Eu acho que é isso que a gente leva, né, pro resto da nossa vida, né? São esses raros momentos que a gente às vezes tem, né, de trombar, de um bom dia, um boa tarde, de um trabalho ali que a gente tem um trabalho bem feito, né? Um trabalho bom, que às vezes é difícil da gente estar um trabalho às vezes ali que a gente consegue, assim, é um ambiente agradável. Isso é muito importante. Isso contribui muito com a nossa saúde mental. Então, assim, te agradecer por Claro, isso. fortalecimento de laços, né? Tem um Sim, sim. sociólogo que trata, né, com mais profundidade a respeito da importância mesmo, né, da gente ter vínculos, enfim. E eu que agradeço imensamente, tá, pelo convite. E eu vou aproveitar também para te parabenizar, tá, pela iniciativa, né, pelo projeto, tá? É,
Muito obrigada. Obrigada a todos também, né, que assistiram aí, que acompanharam, e a quem vai assistir também posteriormente, né? Isso. Obrigada. Então é isso, ó. Se você Precisar, a está gente nos está aí. assistindo, exatamente. Você que quer assistir um pedaço que você perdeu, essa live vai estar disponível também no YouTube agora há pouco. E você que está assistindo a gente pelo YouTube, deixa aí, né, o seu joinha, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal para poder aí, pra gente poder divulgar mais a campanha e continuar com a campanha, quem sabe além de setembro, né? Poder chamar a doutora Silvana novamente daqui a um tempo para a gente poder falar de novos assuntos, de mais coisas. Então, muito obrigado a todos, boa noite aí quem nos acompanhou. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Silvana, e a gente se encontra por aí, pelos corredores da vida. Com Muito obrigado de certeza. verdade. Será um prazer, viu? Participar novamente com você. Muito obrigado e Tchau. obrigado a todos. Uma boa noite, gente. Boa noite.